E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Politicou, que é o quadro dentro do Dialetou. E hoje a nossa convidada é super especial, super arrojada, super preocupada, super ocupada, super várias coisas, né, Marcela? Ocupada, foi difícil trazer, né? Foi Pessoa difícil. internacional, agenda super concorrida. Mas hoje nós vamos falar para vocês quem está aqui. Ela já foi secretária de Franca, ela já foi candidata a prefeita. E hoje nós vamos saber quais são as intenções dela para as eleições de 2024. Está aqui com vocês uma empresária internacional, Flávia Lancha. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra sempre. Eu falo que quando abre um espaço para a gente, quem é convidada tem que ficar muito feliz, porque é a oportunidade que a gente tem de estar mostrando um pouquinho da nossa história, da vida, do que a gente faz, né? Dos sonhos também. Então, obrigada pelo convite. Flávia, é difícil de falar de você porque você tem uma biografia muito extensa. Professora, tem pós-graduações, especializações, empresária da Labareda, seu café é premiado e reconhecido internacionalmente. Então, conta pra gente um pouquinho. Você é de Franca e mora aqui há quanto tempo? Bom, então vamos lá. Eu não nasci em Franca, embora eu me sinta a mais francana, porque eu só fui para nascer. Minha avó materna morava em Ribeirão Preto, então a minha mãe teve os 3 filhos lá, mas é tipo assim, teve, daí 15 dias voltou para Franca. Então, eu me sinto realmente francana. Porque eu morei a vida inteira, eu estudei, eu montei a minha empresa aqui, eu criei a minha família aqui. Hoje, meus netos estão aqui. Então, a minha história é de Franca mesmo, né? Então, eu me sinto e amo essa cidade. Como meu pai, por exemplo. Meu pai nasceu em Brotas, né? E ele veio para cá depois que ele formou em medicina. E ele também tinha um amor por essa cidade. E eu acho que isso daí já vem de família também, né? Franca é uma cidade bem acolhedora, né? Franca é Ela uma recebe cidade. bem as pessoas. Eu acho que Franca, ela ainda tem muito daquele lado provinciano, daquele lado assim de cidade do interior. Mais Não conservadora, perdeu né? ainda, apesar de crescer com tantos bairros periféricos e numa distância enorme, porque a extensão territorial de Franca é muito grande, né? Ainda assim, guarda, né, essa questão de uma cidade interior, daquela que todo mundo acolhe, conhece, né? Então, isso é uma coisa muito gostosa. Bem mineiro também, né? Eu costumo falar que é Franca MG, nem é Franca SP. Eu costumo falar que é a cidade mais mineira do estado de São Paulo. Como que foi sua experiência dentro da Prefeitura Municipal de Franca, Flávia? Vou te falar uma coisa, Marcela. Eu gostei demais de ter passado pela prefeitura, de ter sido secretária de desenvolvimento, de ter feito tantos projetos bacanas em 2 anos, né? Que foi o Descubra Franca no turismo, que a gente criou guias de compra, guia turístico para a cidade, o Franca Mais Moda, que a gente, inclusive a Rafa Kalimann, que depois ficou conhecida, ela já era uma blogueira, ela veio desfilar no primeiro Franca Mais Moda, Fan Café. Hoje você vê a Alta Café, o tamanho que ficou. E quem deu o primeiro passo fui eu com a Fan Café, né? E é claro que eu falo muito, infelizmente, a política ela tem um viés que é muito ruim. Então, a partir do momento que o gestor ele começou a achar que eu estava aparecendo muito, começou ter aquele problema de as coisas não fluírem. E eu falei, eu não saí da minha empresa para ser secretária, para ir dar o meu tempo, porque eu larguei a minha empresa na época, a gestão dela, para ser secretária, para ficar indispondo com o prefeito, né? E saí, mas se não fosse isso, eu acho que eu teria ficado os 4 anos, porque eu realmente é uma coisa... Eu me orgulho. Me orgulho dos 4 anos que eu passei lá e da história, do legado que eu deixei nesses 4 anos. Se hoje fosse convidada a ser secretária novamente, voltar? Quem sabe, né? Tudo é possível. Não sei se hoje estaria tão no meu radar, né? Porque acho que os planos a gente vai mudando ao longo do tempo, né?
Mas, claro... Falando em planos, vamos à pergunta que não quer calar. Meu Deus! Você é candidata a prefeita nas eleições de 2024? Bom, a resposta é o seguinte: muito provavelmente não. Mas eu tenho até 31 de julho para decidir. E tem todo um cenário. E as coisas mudam todos os dias. Eu nunca vi uma coisa que política, ela é... Nossa, um dia está de um jeito, no outro... Ela é dinâmica. Boa resposta, ela é dinâmica. Não, tanto é, você vê, eu fui para o segundo turno em primeiro lugar, com uma diferença grande, em 15 dias. Na última semana, nos últimos 3 dias, virou. Então, é muito dinâmico. Então, assim, eu te digo, é pouco provável, mas não é definitivo, tá? Definitivo vai ser até 31 de julho. Claro que eu vou decidir antes, mas até 31 de julho eu posso ainda decidir sair efetivamente. Eu acredito que você vai sair sim, a candidata. Dá pra ver que você gosta. Eu amo. Entendeu? Eu não gosto, não, eu amo. Todo mundo brinca que o meu olho brilha, né? Quando eu falo, e é fato, né? Eu acho que a disputa de executivo, ela é muito destrutiva. Quando eu entrei para a política, eu entrei muito naquele sonho de fazer a diferença, no sonho de fazer algo propositivo, né? E até muitos dos embates que eu tive na campanha de 2020 com o meu pessoal de apoio Flávia, a gente tem que bater. Eu falei, gente, mas eu não quero fazer essa política. Mas não é assim que funciona. Eu falo que no executivo vence aquele que consegue destruir o seu adversário. Entendeu? E isso é uma das coisas que tem me segurado para entrar como candidata. Nem sempre, viu? Sidney Rocha perdeu sem o Gilson destruir ele. Ai, uma boa pergunta. Ele mesmo se autodestruiu. Olha, pô. Eu ia falar isso, mas ela falou antes, né? Então. E Flávia, como foi essa decisão? Foi uma decisão pessoal? Ou você realmente fechou uma aliança com o prefeito Alexandre Ferreira? É uma ótima pergunta, viu, Marcela? Até agradeço essa pergunta. Esclareça, né, para o público. Exatamente, porque sai tanto falatório, tanto boato, e eu brinco muito que eu não preciso cuidar da minha vida, porque eu tanto de gente que cuida, então eu não preciso cuidar, não. Foi uma decisão pessoal. Eu tenho pensado já há algum tempo o que eu quero. O que eu quero como política? Qual contribuição que eu quero dar para as pessoas, para melhorar as pessoas? E hoje eu vejo que eu tenho muito um perfil legislativo. Com o trânsito que eu tenho hoje no governo do estado, por exemplo, eu tenho abertura em todas as secretarias. Eu falo no celular com todos os secretários. O pessoal precisa marcar agenda com alguém lá em São Paulo, seja pessoal do café, pessoal da indústria, todo mundo me liga. Flávia, você consegue marcar uma agenda com tal secretário, com vice, e assim por diante. Então, isso daí me faz olhar um pouco para a nossa região, que eu acho que a gente tem uma região que vem perdendo protagonismo. E é uma região muito forte. Você quer ver um exemplo agora, atual? O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, ele tinha um olhar daqui de Franca do calçado. Quem começou a mostrar o café para ele fui eu, pessoalmente. Então, tudo isso me foi fazendo com que eu ficasse pensando, bom, como que eu posso contribuir melhor? Além disso, essa questão que eu falo, a eleição legislativa é uma eleição mais construtiva. Você tem que envolver o seu eleitor, conquistar o seu eleitor, mas não é uma eleição de destruição. E, pela primeira vez, o meu marido falou, primeira vez que ele falou, acho que você não deve ser candidata. Então, juntando tudo isso, teve um peso. E eu vim conversando com o Kassab, que aí eu acho que vem a pergunta que vocês fizeram, que é muito interessante, se era uma decisão pessoal. O Kassab, desde sempre, ele falou para mim, Flávia, o que você decidir, eu te apoio.
Se você for candidato, eu te apoio. Se você não for candidato, eu te apoio. E a gente vem construindo essa conversa. E ele falou, em janeiro, ele falou para mim, bom, eu quero te dar um conselho, que ele ainda brinca comigo, que ele fala assim, que ele dá consultoria gratuita para mim, né? Que todo mundo procura ele, que para mim ele está dando uma consultoria gratuita. E ele falou, eu quero te dar um conselho. Se você não for candidata, apoie alguém. A pior condição para um político é ficar em cima do muro. Então, respondendo mais a pergunta que você fez do apoio ao Alexandre, é uma possibilidade. Ele é, hoje, uma liderança, ele está ainda muito bem posicionado, tanto com aprovação, tem uma chance grande de ser eleito. E eu acho que se a gente consegue fazer uma parceria, pensando em trazer investimentos através do governo do Estado, por que não? Então, nós estamos ainda nessa construção, é uma construção, não é definitivo, como eu disse, definitivo nem eu não ser candidata, nem a nossa aliança, mas é uma construção. Tem até a possibilidade de colocar um outro nome, de repente Palamone, que é seu vereador, ou Bassi, que foi para o partido, é o diretor Marcos, que foi seu parceiro como vice. Por que não? Todas as possibilidades existem. Uhum. Eu concordo com você. E a outra questão também, que eu sempre tive muito claro para mim, eu faço parte de um grupo que eu venho construindo uma parceria desde 2020. E é uma parceria forte. E eu tenho conversado com o meu grupo, porque a decisão não vai ser só da Flávia. Vai ser o grupo como um todo que vai acabar de fechar essas alianças, entendeu? Então, eu tenho esse respeito. Você criou esse respeito também, né? Foi moldando ele com o tempo, né? Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. É uma parceria. A Marcela trouxe a questão, por exemplo, de ser secretária, e eu sempre ouvi muito as pessoas que estavam comigo na secretaria. Tanto é que eu coloquei em cargos de confiança vários que eram pessoas que já estavam lá, né? Vários concursados, servidores, fizeram parte dos cargos de comissão. Por quê? Porque mais do que a questão política, para mim, era questão técnica. Então, eu sempre fui de ouvir muito. Na labareda, eu ouço. Quando você quer formar um vínculo com a pessoa, você tem que dar espaço para ela. Deixa ela falar, escuta. Exatamente. Todo mundo tinha que ser assim, na verdade, né? A liderança, sim, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que eu falo muito para os meus filhos. O bom líder, primeiro, é aquele que sabe que todo mundo tem pontos fortes e limitações. Todo mundo tem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é ouvir o outro. O que ele está pensando? E construir juntos. Uhum. Esse, para mim, é o melhor modelo de liderança, que é como eu sou. O Realindo falava para mim que na política tem que ser olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ah, que lindo. Flávia, com essa sua experiência, essa trajetória, já participando de eleições municipais, eleições nacionais, como secretária de desenvolvimento, ocupando um cargo político, como foi para você? O que você aprendeu com a política hoje? Porque a gente tem uma visão muito diferente. Nossa, antes de entrar. Não, foi... romântica. Foi um aprendizado enorme, Marcela. Coisas boas e coisas não tão boas, é claro, né? Que eu falo que, independente da idade, por exemplo, eu entrei mais velha na política, mas não foi isso. O aprendizado é dentro da política. Você aprende ali, na vivência que você vai tendo no dia a dia, né? E eu brinco muito que se a eleição de 2020 fosse hoje, eu não perderia. Por quê? Por causa dessa visão. Primeiro, vamos lá, você tem que olhar a política, querendo ou não, racionalmente. Não dá para ser emocional. Sim. Você tem que olhar com estratégia. E pensar no todo. Não dá para você pensar partes. Se você não pensar no todo, você não vai conseguir atingir seu objetivo. E a gente também vive num país de muita desigualdade. A partir daí,
aquelas pessoas que são mais carentes, né, vulneráveis, ela vai pensar naquele político que vai resolver o problema dela. Isso não acontece, mas é assim que funciona. E outra coisa, isso que para mim eu falei que virou uma meta de vida, é trazer uma consciência para as pessoas o quanto a política impacta a vida dela. A política impacta a vida de todo mundo, independente se você tem condição financeira ou não. É o asfalto, é a água, é a luz. E quem não tem muito mais, que é a saúde, a educação, a segurança. E mesmo assim as pessoas vão lá e catam santinho na rua e vota no primeiro que elas... esse é bonitinho. Essa fala legal. Esse aqui me prometeu que ele vai fazer qualquer coisa para mim. Então, ou então o outro fala assim, eu não vou votar porque política é tudo igual. Se a gente não mudar, nós só vamos mudar a política, e hoje eu tenho uma clareza com isso. Quando a sociedade se envolver mesmo, ver a história de vida de quem que ela está votando, saber depois o que essa pessoa está fazendo, de fato. Enquanto as pessoas não se envolverem, a sociedade não se envolver com a política, eu acho muito difícil ter uma mudança. Eu concordo. É muito importante a gente saber a história de vida do nosso candidato, porque isso diz muito sobre ele. A base familiar vai mostrar como ele é eticamente, como ele vai ser na vida pública, porque uma pessoa que não tem ética na sua vida particular, ela não vai ter ética na vida pública. É fato, é fato. Ela vai levar para a vida pública aquilo que ela foi até então, não é? Você não vai achar que a pessoa... Infelizmente, algumas mudam para pior, né? Mas para melhor nunca, né? Uma pessoa que não convive bem no seu seio familiar, como que ela vai conviver gerindo e administrando pessoas? Relações interpessoais são muito complicadas. Então, tem que ser uma pessoa de bom trato, uma pessoa sábia, uma pessoa que tenha calma nas horas que forem necessárias, nas horas de crise. Honesta, principalmente. Eu falo que honestidade não devia ser um valor a ser falado. Mas... É igual escutar mais e falar menos. Não deveria ser, tipo, uma qualidade da pessoa. Não. Nossa, você viu? Ela escuta as pessoas. É pré-requisito, né? É necessário. Então... Mas, infelizmente, não é assim que funciona na prática, né? Sim. Fala pra nós como que tá a sua chapa no PSD. Olha, tá muito... Muito boa. Eu falo que é uma chapa muito competitiva. Nós estamos com 3 vereadores hoje. Tem o diretor Marcos, né, que foi meu vice. Os 3 vereadores, Zezinho Cabeleireiro, Daniel Bassi e o pastor Palamone. Pastor Palamone. Isso, os 3. Tem o Frei, tem a Sandra, temos muitas mulheres. A Sandra também. do Centro Comunitário. A Sandra Israel. Temos outros nomes de pessoas assim muito queridas, e eu acredito que a gente tem uma chance de ser bastante competitivo nessa eleição. E graças a Deus fecha essa janela amanhã. E como que está a sua cota de mulheres? 30%, 50%? Sabe dizer? Eu acho que essa eleição deve estar em torno de 40%. Uhum. A eleição passada eu fiz 50-50. E aí eu vejo quanto que é difícil, né? As mulheres têm muito medo de entrar para a política, porque é uma exposição muito grande. Então, eu falei que virou para mim um propósito de vida trazer mais mulheres para a política. É o que eu gostaria, independente de partido, você entendeu? Eu queria mesmo que a gente conseguisse fazer, por exemplo, no mínimo, 30% de mulheres eleitas. Não como cota. Não como cota. Eu consegui, em 2020, fazer 50-50. Esse ano eu tive mais dificuldade, porque as mulheres ficam muito com medo. Elas falam, não, eu vou. Aí tá chegando, elas falam, não vou. Ai, não, eu não tenho coragem. Ai, não, aí vai minha vida. Ai, não sei o quê. Então, assim, a gente precisa ter essa mudança cultural, porque é uma exposição, você sabe disso. É uma exposição. As pessoas, elas cuidam da sua vida, como eu brinquei aqui, realmente. Você perde a sua privacidade. Agora, você tem que pensar o seguinte,
por que não, né? Senão nós não vamos mudar nunca esse país. Aí eu acho que a mulher, ela tem tanta coisa que nós estamos precisando. A questão, por exemplo, da empatia é muito mais feminina. A mulher, ela entra para a política muito mais para contribuir, para fazer a diferença, não pelo poder em si, que é muito característico masculino, né? Vou entrar porque eu vou ser poderoso, etc. A mulher não tem isso. A carteirada, essas E coisas. a mulher tem o lado de pensar no outro, sabe? E tem um lado preconceituoso dos homens também, né? Não, bom, isso. Mas dos dois lados. Eu tô aqui pra falar, Flávia. Dos dois lados, Dos Link. dois lados. Dos Eu participo dois de um lados. grupo que chama Impulsa e nós trabalhamos todas as eleições de forma voluntária para ajudar outras candidaturas. É a nível nacional. Eu também faço parte do Você faz parte do Impulso. Impulsa. E elas têm discutido muito isso lá. Elas estão sofrendo mais com outras mulheres do que com homens. Porque as mulheres, elas têm medo que outras mulheres fortes entrem no partido e tirem o espaço delas. Então, o que acontece? Elas vão lá, uma mulher, ela só quer mulheres mais fracas, para não correr o risco de ficar de fora. Tanto é que o TSE, eles cassaram os mandatos de várias mulheres que foram eleitas, mas que tinham colocado outras mulheres fracas. Foram consideradas laranjas porque não fizeram campanha. Então, isso está comprovado mais do que estatisticamente, foi comprovado juridicamente. E elas têm reclamado que nessas eleições tem sofrido isso dentro dos partidos. A mulherada tinha que se fortalecer, né? Isso tá andando muito pra Vamos lá. trás, Muito, pô. muito. Se a gente pensar que nós somos 52% de mulheres no país, e você tem só 18% na política, sendo que, como prefeitas, só 9%. É muito pouco. O que é 9%? É nada. É nada. Então, assim, a gente tem muito para evoluir. E é muito difícil. Eu vejo isso. Nas minhas redes mesmo. Outro dia eu até fiz um vídeo falando isso. O quanto muitas mulheres vão lá agressivamente me atacar, assim, gratuitamente. E eu tenho falo, gente, por quê, né? Não, por quê e com quê? Não, assim, elas já tá com por quê e com quê? Não, qualquer coisa que elas não concordarem que eu estiver falando, elas vão lá e falam, sei lá, vamos lá. Eu acho, por exemplo, que o Bolsonaro não devia ter falado isso. Aí ela vai lá e fala assim, onde já se viu? Você, claro, só podia ser, você é a favor do aborto, você é não sei o quê, sabe? Umas agressão gratuitas, sem ter fundamento. Então, é mais ou menos nessa linha. Se elas não concordam com o que eu penso, elas vão lá e tentam destruir. Essa que é a questão. Então, não tem empatia uma com a outra. E eu sempre falo, por que os homens estão aí fortes, né, na política, dominando e tudo? Homem é muito unido. É impressionante. Isso eu falo de fato. A amizade entre o homem, ela é forte. Isso é verdade. E um é companheiro do outro e tá ali. Você sabe que você pode contar, que ele vai ser parceiro. Essa cumplicidade, essa parceria, eu não vejo no universo feminino, infelizmente. E a gente consegue ver que tem um oceano grandão pra todo mundo, entendeu? Mas é cultural isso aí, né? A mulher, Cultural. desde sempre, ela é criada e educada para competir. Isso vem da nossa espécie mesmo, do gênero feminino e do gênero masculino. Então, ela compete pelo espaço dela para buscar o macho. É uma coisa meio cultural. É óbvio que a gente tem que mudar, senão nós não vamos galgar espaço. É evolução, né? Mas a partir do momento que a gente também se torna uma pessoa pública, eu falo isso pelo jornal Sociedade Organizada, nós somos atacados. Por quê? Porque você está expondo publicamente e realmente a pessoa se sente no direito de opinar, né? Mesmo que contrário. E, gente, hater é lindo, hater é perfeito. Eles geram engajamento, faz a gente crescer e tá tudo bem. E atrás do telefone todo mundo é poderosão, né? Desde que não seja crime, desde que a pessoa não esteja te difamando. Eu acho que toda opinião, ainda que contrária, pelo menos lá... Esses dias me falaram, nossa, você viu que você foi atacado? Nossa, meu sentimento, mas assim, não lembro porque a pessoa falou, eu falei, fica tranquilo, já tô acostumada. Eu nem leio, porque é a opinião da pessoa e tá tudo bem. Não, mas inclusive uma das questões, nesse vídeo que eu fiz, eu falo, gente, as críticas são bem-vindas, é claro, a gente quer melhorar sempre. Agora, é bem diferente de você fazer uma crítica tipo assim, olha, eu não concordo com isso por causa disso, ou te atacar.
Você não sabe o que você fala, você é Dilma, você é não sei o quê, sabe? Então, assim, tem uma diferença enorme entre uma coisa e outra, né? E, infelizmente, isso acontece. E outra questão também, falando já de mulheres, por exemplo, o quanto, e aí também culturalmente, as mulheres, elas têm, assim, elas não olham a outra com capacidade. Quanto de mulher perguntou para mim em 2020, será que você dá conta de ser gestora de uma cidade como Franca? Aí você pergunta o seguinte, você olha a minha história, meu currículo, tudo que eu construí, e pega dos homens aí, dos que eram candidatos junto comigo. Eu tenho certeza que a minha história é de muito mais competência, de muito mais construção, né, de empresária, de sucesso, que conquista o mundo como mulher, que ocupou um espaço que era muito masculino. Ainda assim, você tem que provar dobrada a sua competência. Porque o homem não é questionado. Claro que não! Mas quanto a sua competência, não é? A de mulher jeito Mulher o tempo todo. Por mais por que ela homens prove, e mulheres, exato. Por mais que ela esteja ali dando uma aula para um homem, ele ainda vai falar, não, mas você não está preparada. Boa, Marcela! Então tem que ficar se provando todo o tempo, né? O tempo inteiro. Tempo inteiro. É mais desafiador ainda para vocês, ó. É uma construção a passos de formiguinha que talvez a gente não veja reflexos dela na nossa vida. Mas dos nossos filhos, dos nossos netos, e acho que faz parte. A política é isso, a política é uma construção. Verdade. Uma construção social. Concordo. E a gente está aqui para fazer essa pequena mudancinha. Realmente. Ô, Flávia, e por que entrar na política? O que aconteceu na sua vida? Bom, o que aconteceu na minha vida? Fala um pouco de você agora. A vida toda, eu tive projeto social. Meu primeiro projeto social foi o Ampliando Horizontes, foi lá na fazenda, quando eu montei uma escola para alfabetizar as pessoas que trabalhavam na fazenda. A gente tinha muitos analfabetos. E, a partir daí, eu vi o quanto transformou a vida dessas pessoas. E os relatos emocionados deles me agradecendo por isso. E eu vim, ao longo do tempo, sendo convidada para entrar para a política. Eu sempre falei não, porque eu falava, não me vejo na política, apesar do meu pai, apesar de eu ter vivido a vida inteira no meio político, mas eu realmente não me via na política. E aí, quando eu fui convidada, assim, de última hora, em 2016, que eu falei, não, meus filhos me perguntaram, mas por que não? Você sempre teve esse olhar social, você é uma pessoa desprendida, é uma pessoa articulada. Se a gente não tiver pessoas assim, quando que essa política vai mudar? Essa pergunta, ela fez a diferença, porque aí eu perguntei, eu pensei, por que não? E era um momento também que era propício para mim, porque os meus 3 filhos já tinham saído de casa, já tinham suas profissões, não dependia nada de mim, né? E eu já tinha 2 trabalhando na labareda. Então, aí eu falei, por que não? Porque eu vejo que a política é onde a gente consegue atingir mais pessoas para ajudar. Através da política é possível você fazer mais. O que eu, como pessoa física, empresária, faço, ele pode ser multiplicado 1000 vezes na política. Foi isso que me levou para a política. Fazer um pouco mais para mudar, ajudar a transformar vidas. Das pessoas. E nem você imaginava que você ia gostar tanto assim. Não, isso é verdade. Um amigo meu, ontem, eu estava em São Paulo, ele virou para mim e falou assim, depois que você entra para a política, você não sai mais. Eu falei, pior que é fato. Você se envolve, né? É apaixonante. Não sei que é apaixonante. Você se envolve, a hora que você vê, você está ali. E é muito interessante, né? Porque, por exemplo, eu não tenho mandato, eu não tenho cargo. E, no entanto, o meu trânsito hoje no governo do estado de São Paulo é enorme. Então, toda hora eu estou sendo uma ponte
entre a região nossa, as pessoas que querem conversar, as pessoas que precisam de alguma coisa, as prefeituras que estão precisando de protocolar algum projeto. Então, eu tenho feito muito isso. E, para te falar a verdade, é muito gostoso, né? Você fala, nossa, não vai sair uma ponte que a Flávia ajudou, mas se eu tô lá, eu sei que eu tive um papel para que essa ponte pudesse sair, você entendeu? Então, intimamente, eu falo, não, eu tô cumprindo o meu propósito de quando eu entrei para a política, né? Como que é esse trabalho que você está fazendo de desenvolvimento do turismo na nossa região? Olha, foi muito, muito bacana, porque o Felício, que é o nosso vice-governador, e eu tenho uma relação muito próxima, ele já ficou na minha casa, né? E a gente é muito próximo. E ele falou para mim, Flávia, você precisa trazer o Jorge para a cafeicultura, que é o secretário de desenvolvimento. A primeira vez que o Jorge veio aqui, ele já veio, assim, já pediu para o pessoal marcar uma reunião comigo e tudo. E aí a gente começou a conversar. E ele falou, Flávia, eu gostaria, dos viés do desenvolvimento que eu acredito é o turismo. E a gente poderia pensar numa rota do café. Falei, nossa, eu acho que isso daí vem de encontro a vários anseios, né? E aí a gente começou a mapear uma parceria com a associação, né? Que eu sou diretora da Associação de Cafés Especiais, a CIF, Cocapec. Eu trouxe todo mundo, Sindicato Rural, para a mesa, porque eu falei, vamos pensar a cafeicultura como um todo. Porque o grande problema que a gente vê, e aí na indústria calçadista o tempo inteiro, é o problema dos egos e o problema, assim, de que as entidades não se conversam. Isso é muito ruim. E aí a gente vem construindo, estamos bem adiantados. Essa rota sai esse ano, já mapeamos Nós vamos começar com aquelas fazendas que já têm alguma coisa adiantada. Nós mapeamos o seguinte: aquelas que conseguem receber, aquelas que conseguem dar café da manhã, aquelas que conseguem dar um almoço, e a minoria, mas aquelas que têm pouso, que essas são as minorias. Conjuntamente com isso, a gente está mapeando as cidades, assim, o que tem de hotelaria, o que tem de restaurantes. E agora a gente já levantou esses dados. E agora, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Turismo e de Cultura, nós vamos agora fazer como será o itinerário, né? E é legal, porque quem vai fazer a divulgação é o governo do estado. Então, isso é muito bom, né? Então, estamos aí nesse passo, mas bem adiantados. Essa correria gostosa, né? Gostosa. E outra coisa muito boa, muito legal que aconteceu também, por causa do meu envolvimento com a cafeicultura, o Jorge falou, Flávia, eu quero que você coordene a cafeicultura do estado de São Paulo. Quero que você seja a ponte para unir os produtores com o governo do estado. Então, a gente já fez uma reunião em São Paulo. Estamos agora levantando dados para levar para as secretarias, para essas 4 secretarias, para a gente fazer vários projetos. Projeto igual de turismo, o projeto de levar indústrias que ligam a cafeicultura, por exemplo, uma do que nós levantamos aqui, trazer uma indústria de sacaria, de juta, por exemplo, para ficar próximo, para comprar. Então, a gente está trabalhando nesse sentido para dar também mais visibilidade para o estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo, ele é o 3º maior produtor de cafés. Mas a região nossa, da Alta Mogiana, é a 2ª região do Brasil. A primeira é Cerrado Mineiro e a 2ª somos nós, como região. E o que acontece? Minas, o governo de Minas investe muito em marketing. E São Paulo não. Então, aí é uma das outras questões que a gente também vai estar trabalhando. O marketing da cafeicultura. Marketing da cafeicultura do estado de São Paulo. Uhum.
Então, mais ou menos estamos nessa fase aí. Ô, Flávia, e como que Franca está sendo vista lá fora? Em São Paulo, lá no estado? Como que está sendo na capital? Qual foi a minha percepção muito clara? Se você não leva as demandas, ninguém não olha. Ninguém chega lá, ninguém está no governo e fala assim, nossa... Oi, Franca, vamos ver como é que Franca tá. Isso. Não que você tá existe isso. precisando? Não existe isso. Nossa, mas ficou tão claro para mim, porque quando eu comecei a levar as demandas aqui, nossa, Franca e região, eu vi que eles não sabem, eles não têm conhecimento. Para você ver que eles não tinham conhecimento do café. Eles sabem do calçado, mas não sabem. E hoje a gente exporta mais café do que calçado. Isso porque aqui. o calçado tá acabando, né? Infelizmente. Então, se a gente não leva para eles, eles não sabem. Então, hoje, eles estão começando a olhar a Franca porque a gente está fazendo esse papel. Seria o papel, para falar a verdade, dos deputados aqui de Franca, né? Quem teria que estar lá levando demanda são os deputados. Esse seria realmente o papel. Mas ainda eu vejo que está muito aquém. Ou, por exemplo, isso foi na área rural. A gente tem muito roubo na área rural. E eu fiz uma reunião com o Derrite e o pessoal deles lá em São Paulo, né? Eles não tinham a menor noção. Inclusive, por quê? Porque eles são focados na capital, que rouba celular toda hora e tal. E eu fiz uma pergunta para eles. Falei, avalia aí, o que é mais significativo? A pessoa ser roubada um celular ou uma pessoa que ele tem uma agricultura familiar e rouba o trator dele? O prejuízo é a sobrevivência dele. Sim. E eles não têm essa concepção. Porque ninguém leva para eles. Então, eles não ficam sabendo. É o que você falou. Eles não veem. Ô, Franca, e aí, tá acontecendo? Rouba aí na área rural. Você entendeu? E que a questão do celular também tá ali do lado, né? Franca tá, vamos dizer, um pouco longe. Exatamente. Então, assim, eu vejo que a gente ainda tem um caminho. Nós perdemos muito espaço, muito protagonismo. Infelizmente, por falta de liderança política, sim. De ir lá e mostrar e falar e trazer as pessoas para vir aqui, para conhecer a nossa realidade. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer muito e muito mais. Olha, nós não perdemos espaço pela falta das lideranças, pela falta de atuação que a liderança tinha. Bom, Franca sempre fez. Gostei do seu contexto. Nós sempre fizemos deputado, sempre tivemos senador, mas eles não atuavam conforme a gente necessitava, eu acredito. Bem pontuado, Marcela. Acho que é por isso que a gente precisa, às vezes, de uma renovação. Se não está trazendo resultado, vamos mudar, né? E, Teria Flávia, que ser, como né? que você vê as eleições de 2024? Que nós temos bastante mudanças aí na legislação. Então, caíram de 23 candidatos para 16, diminuíram os partidos, porque muitos partidos fundiram, alguns desapareceram, como o PSDB. Diminuíram os números de partidos. Então, nós vamos ter uma concorrência mais acirrada. Como que você está vendo? Bom, primeiro ponto. Eu vejo como muito saudável essa diminuição de partidos. Porque não faz sentido você ter 35 partidos, que não significa nada. Sim. Né? Então, essa parte de ter diminuído, para mim, né? foi saudável. A gente realmente precisa de menos partidos, porque senão perdeu o sentido, que ideologia que tem. Uhum. Não tem, porque tem partido de todo tipo, de tudo com tudo, como de tatu com cobra e por aí. Então, eu vejo como essa diminuição como algo saudável. Sim, vai ser uma eleição em que os poucos partidos farão mais vereadores. Não vai as eleições anteriores em que tinha, por exemplo, são 10 vereadores de partido, 10, 12 vereadores de partidos diferentes. Não vai acontecer isso nessa eleição. Acredito que a gente deva ficar em torno de 5 partidos que vão fazer vereadores. Essa é a minha leitura, respondendo essa pergunta. Então, por isso também que eu trabalhei muito em fazer uma chapa competitiva, né? Para que o meu partido seja um dos que faça mais de um vereador. Esse é o meu objetivo. Vai ter uma renovação na Câmara?
Eu não acredito. Renovação, não. Eu acredito que possa renovar alguns nomes, mas o que eu aprendi, Marcela, também na política, é que o eleitor, por ele não se envolver com a política, ele vota naquele que ele conhece. E por isso que é tão difícil renovar, seja ela no legislativo municipal, estadual, federal, porque ela está acostumada a ver aqueles vereadores, a estar próximo delas, que geralmente ele atua num bairro, outro e tudo. Então, quando chega uma pessoa nova, ela tem que... 2 desafios. Primeiro desafio, se fazer conhecida. Esse é o primeiro desafio. Se ela não conseguir ser conhecida, ela não vai... Porque o primeiro aspecto é o conhecimento. Depois, para receber o voto... Confiança, né? Exatamente. Então, é um longo caminho. Por isso é a dificuldade. E aí eu falo como uma experiência minha mesmo, agora que eu fui candidata a deputada federal, o quanto é difícil você concorrer com quem está na máquina, com quem já é conhecido. Então, e aí eu entendo por que é tão difícil essa renovação. Para deputada federal, você acha que a maior dificuldade é essa? É concorrer com quem está na máquina? É a maior dificuldade. Porque quem está na máquina, eles têm emenda. Então, eles já direcionam emendas através daqueles vereadores do partido. E aí o vereador vai fazer a campanha dele. Então, assim, é aquele... Já é um círculo vicioso, vamos dizer assim. Você quebrar isso... E outra coisa, cada deputado tem inúmeros assessores. O que esses assessores fazem? Anda Ramifica. o estado inteiro É um absurdo. buscando voto pro... É o uso da máquina para pura eleição e campanha. É um absurdo. É isso. Mas pode falar uma Esse coisa? Ano que pode, vem claro. na Câmara daqui de Franca vai ter nomes novos, viu? Eu espero. Já tô te falando isso aí. Eu espero. Então, né, Marcela? Eu espero sinceramente, de coração. E eu vou te falar, eu gostaria muito de aumentar o número de mulheres. Mas nós já aumentamos. Acho que para nós, que historicamente tínhamos apenas uma, na última eleição já fomos para 2. São poucas. Nós Mas já nada, nada é o tivemos dobro. 2 em outras. É em um outra pequeno lei. passo, mas é um Mas é o passo. dobro. Mas né? nós já Então, quem sabe tivemos agora 2 3, em outra 4? legislatura para trás também. Eu gostaria de ter pelo menos 4, né? Na realidade, que gostar, eu queria ter umas 7, né? Mas se a gente conseguisse 4, é um sonho pessoal meu, viu? Acho que eu falar assim, nossa, Franca elegeu 4 vereadores, eu vou vibrar. É isso aí. Ô, Flávia, e os planos daqui pra frente? Como que tá? Você pode contar alguma coisinha pra gente? Bom, nesse exato momento, meu plano é acabar de fechar esse quadro de vereadores. Juntos a gente... Sobreviver à janela partidária. Sobreviver à janela partidária. Eu brinquei com a Priscila, que está aqui, minha assessora querida. Falei, Pri, domingo a gente vai tomar um chopp para celebrar. Falou assim, não, precisa ser uísque. Nossa, tá sim, Priscila. Algo mais forte. Não, é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Não sai dessa sala aqui agora, hein? Espera acabar. Priscila é gente boa, né? Me apresentaram a Priscila tarde, pô. Super gente boa, super Nossa. querida, é meu braço direito, eu falo para todo mundo. O conhecimento político que ela tem, a competência, ela é uma pessoa incrível. Eu não sei mesmo. como ainda não arrastaram ela pra política. Bom, isso eu tenho certeza absoluta de que ela nunca iria. Nunca é meio forte, mas ela não deixa eu tirar foto com ela. Você acredita nisso? Quando a gente vai tirar alguma foto, nossa, é um parto. Aniversário dela que eu quero fazer story, postando. Acho que eu devo ter umas 3 fotos. Né? Nós estamos juntos desde 2019, né? Desde 2019, acho que eu tenho umas 3 fotos. Mas não é nenhuma foto por ano. Que vergonha. Nenhuma foto por ano. Então, você imagina se ela vai pra frente.
não tenho dúvida nenhuma que a Priscila no Legislativo ia ser, assim, Bicho, um brava. arraso. Braba, Ia eu ser lembro um dela arraso. nas sabatinas. A Pri era Violenta! forte ali, ó. Quando Colocava a faca no pescoço. Vixe, eu sei, primeira eleição, eu inocente de tudo, passando por ela. Eu falei, nossa senhora, sobrevivi, viu? E Flávia, então tá, 2024 ainda tá aí se definindo, vamos esperar as convenções partidárias. Os partidos também devem se movimentar a nível nacional. Claro, muita coisa muda. claro. Até a eleição, muita água vai passar por baixo dessa ponte. Mas e depois de 2026? Aí sim tem uma chance muito grande de eu ser candidata a deputada. Estadual ou federal? Estadual. Já venho conversando, o Kassab mesmo, ele falou, Flávio, se você não sair mesmo como prefeita, você tem que ser candidata e com o apoio do governo do estado, vai ser muito bom. Nós precisamos dessa ponte que você já vem construindo, vai facilitar muito para nós chegarmos na região com você trazendo as demandas e a gente podendo investir no lugar certo, né, de uma forma melhor, mais eficiente. Então, uma chance grande. Mas aí como que faz no PSD? Vocês estão com 2 lá, o Bassi também sai candidato? Não, mas a gente já vem conversando, viu? Como eu disse, nenhuma decisão minha, ela é uma decisão unilateral. Eu nunca fui uma pessoa impositiva com nada, nem com meus filhos. Então, já vem toda a construção da minha chapa, ela vem sendo conversada em passo a passo. Todos os passos que a gente está pensando, todos os passos que a gente está construindo. Então, vai ser uma convergência. Uma curiosidade. Você Fala. disse que há uma possibilidade, sim, de apoiar o atual prefeito, porque hoje ele está aí com um índice de aprovação grande. Alguma chance de apoiar o João Rocha? Pequena. Eu sou muito sincera, por vários motivos, tá? Nada pessoal, mas primeiro que ele nunca me procurou. Segundo, porque eu acho que você tem que pensar na cidade como um todo. E eu vejo que uma parceria com o Alexandre vai ser uma parceria que vai trazer mais benefícios, entendeu? É a liderança hoje estabelecida. Então, por isso, eu vejo como muito mais possível uma aliança com o Alexandre do que com o João. E não é pelo Kassab, não é pelo Baleia, é uma decisão pessoal. É uma questão de estratégia, De né? agregar Assim, pra Claro, Franca, né? claro. Agregar pra cidade. ele Claro. já está na máquina, já o quê? Vai para o 3º mandato dele, né? E outra coisa, claro que o Kassab, ele vem participando ativamente das minhas decisões. Então, é claro que ele tem uma influência quando ele fala, vamos pensar qual a melhor decisão. Vamos pensar estrategicamente. Então, essa influência, mas não tem a influência que o pessoal fala, ele falou, Flávia faz isso. Ele nunca falou para mim, Flávia faz isso, faz aquilo. Nunca, nunca. Ele pergunta o que você acha, o que você acha daqui, o que você acha de lá, por que você acha isso. E o João Rocha, ele foi vice-prefeito, tentou, a eleição foi muito bem votada, porém, depois disso, ele não se envolveu mais. Eu acreditei que ele fosse ocupar algum cargo, que se fosse no Estado, mas ficou bem afastado. E além de tudo, como nós estamos falando muito de construção. Por exemplo, quando foi na campanha de 2020, ele tinha sido meu candidato a vice. Eu procurei. Acho que se nós tivermos uma fase juntos, eu procurei ele para me apoiar. E ele preferiu ficar isento. Nem para um lado, nem para o outro. Assim como a Graciela. Política é diálogo, né? Então, eu acho que assim, são escolhas que a pessoa faz. Agora, eu, Flávia, eu não me vejo. Eu nenhuma campanha até hoje, nem quando eu comecei a entrar, que eu apoiei o Gilson, eu fiquei em cima do muro. E o Gilson, se ele sair candidato, você apoia ele? Ai, Marcela! Não, eu tenho uma relação boa com o Gilson, mas, sinceramente, eu não vejo como ele uma pessoa que vai agregar para a gestão da cidade. E eu não estou pensando na Flávia. Nem um momento.
como eu digo sempre, eu não preciso de precisar da política para nada, sim, precisar. Eu estou na política porque eu acredito que eu posso dar uma contribuição para a política. Então, se eu estou com esse, se meu propósito é esse, então eu estou pensando assim, como é que eu posso atuar sem ser candidata que possa trazer mais benefícios para a nossa cidade? E é esse hoje, o que eu estou analisando, Marcela, é sobre a questão do... Você não tá conseguindo falar meu nome, né? Discretíssimo. Eu tinha que ter falado, Tá desculpa. vendo? É Lineker. Lineker. Aí, Fosse ó. Enzo, É Lineker. É que eu, pra mim, fiquei assim, eu não falei porque eu tava aqui. Quase você É falou Lineker. link. Eu Link. tava Link de exatamente internet. nesse Pra final. não errar, melhor não falar. Exatamente. É Lineker. É, esse aqui é um bate-papo, não tem Lineker problema, não. agora eu não vou esquecer mais. Pronto. Lineker. É. E Até eu- esqueci onde a gente mais tava de na uma conversa. vez eu pensei aqui. E agora? Será que eu falo? É Linker Liquid. É o final, eu não conseguia lembrar esse final. Como que será que é esse final? Pronto, agora aprendeu. Onde a gente tava na conversa, até perdi. Também não sei, mas eu queria perguntar uma coisa. A gente até que já entrou, deu uma descontraída. Você é coordenadora do Núcleo de Políticas Públicas para Mulheres do Grupo Mulheres do Brasil. A gente estava falando de mulheres agora. acho que Legal. Vamos falar Legal. sobre isso. Muito bom. Como está funcionando essa coordenadoria no momento? Olha, nós estamos com vários projetos e muito bacana, sabe por quê? Porque a gente está pensando nessa questão que eu acabei de falar, de trazer mais mulheres. E como coordenadora, eu sou apartidária lá. Ou melhor, não, eu sou pluripartidária lá. O que eu quero é ter mais mulheres na política. E a gente está trabalhando muito com várias ações que a gente está identificando as melhores para conscientizar as mulheres que quem vai lá defender a mulher é outra mulher mesmo. Quem é que vai fazer política pública para a mulher? O homem. Quem é que sabe melhor quais são as dores da outra mulher? Outra questão muito importante, e a gente vai atuar efetivamente, que a gente já pôs como pauta, é na questão de violência contra mulheres na política. Excelente. E Esse é o tema dessa eleição. nós já pusemos isso como meta. E, por exemplo, mais uma vez, independente do partido que a mulher esteja, independente se ela está ou não no Mulheres do Brasil, se a gente vê alguém sofrendo uma violência, nós vamos lá, todo mundo, fazer denúncia, entrar nas redes. Então, esse é outro objetivo para essa eleição. É votar em mulher, ter mais mulheres candidatas e Defender as mulheres. defender as mulheres. Muito bem. É isso aí. Vocês poderiam fazer um observatório para mapear essas eleições. Por exemplo, o número de candidatas, quais partidos conseguiram ultrapassar a cota mínima de 30%. Já está aceita. Já está aceita a sugestão. Já a próxima reunião eu já vou pôr Quais essa... partidos realmente encaminharam verbas para essas mulheres? Porque, gente, para a mulher, você sabe melhor do que ninguém. A mulher que não tem uma rede de apoio, igual você tem seus filhos, seu marido, que te incentiva. A mulher que não tem uma rede de apoio, que tira ela de cabeça, ela dificilmente vai entrar para a política. Muito difícil. Muito difícil. Imagina que se a rede de apoio não incentiva, não vai pôr dinheiro, não vai ajudar, não vai, minimamente que seja, ficar com os filhos para ela poder ir para a rua, ajudar ela a comprar uma roupa melhor para ela se vestir, né, e fazer as visitas. Então, ela precisa de recursos, ela precisa de um apoio. Marcela, venha para Políticas Públicas, que você tem muito para Marcela agregar. Sabe muito, Marcela sabe muito. Eu tenho certeza que você vem agregar muito. Está feito o meu convite. Obrigada. A gente se reúne. Foi o dia que todo mundo, como eu disse que eu ouço as pessoas, nós fizemos lá uma votação. É de sexta-feira, às 18 horas, lá no Mulheres do Brasil, na casa, sede, né, do Mulheres do Brasil. E a gente tem um encontro uma vez por mês.
Então, apesar que a gente já colocou também como uma meta para esse ano, por causa das eleições, que a gente vai aumentar a frequência daqui para frente das nossas reuniões. Acho que foi em 2019 que nós fizemos aquele curso, né? Foi. Acho que foi em 2019. Nós fizemos um curso de formação política para mulheres. E eu não tenho problema nenhum em falar que eu procurei a OAB Franca e a OAB não quis ceder espaço. Foi quando a Flávia falou assim, Marcelo, o ICOL é seu, a casa é sua. Faz o programinha e vamos fazer junto. Eu levei o programa para ela, ela concordou, não, tá bacana, vamos fazer para mulheres. Muita gente questionou, por que só para mulher? E nós percebemos que tem que ter para mulheres. Porque primeiro que foi um recorde de inscrições, lotou. Primeiro dia choveu, teve gente que chegou lá embaixo de chuva que precisou de toalha para secar. Tamanha vontade de participar. Teve gente que o carro quebrou na estrada. A pessoa vinha de fora para assistir às aulas, era uma vez por semana. Mas elas se sentiam tão à vontade em falar só entre mulheres, que elas sabiam que elas não seriam interrompidas, que elas não seriam criticadas, que elas não seriam diminuídas. E no final desse curso, elas apresentavam um projeto de lei para a cidade. Todas elas apresentaram, como se fosse um mini TCC. E foi muito bacana. Então, a mulher, ela precisa ter o espaço dela mesmo, para quando ela se sentir mais confortável, ela poder estar ali no meio dos homens, de outros. Acolhida, né? Ter voz, né? Que é outra questão que a gente trouxe lá no Mulheres do Brasil. A questão também do acolhimento para as candidatas, né? A gente está ali, exatamente. Tudo, interessantíssimo. Ô, Flávia, na sua experiência, assim, olhando para Franca, o que você acha que está faltando aqui na cidade? O que você acha que a cidade mais peca? Na saúde, na segurança, trânsito? Eu sei que tem muita coisa, tá? Eu sei que é uma pergunta complexa. Mas se hoje você tivesse uma caneta com poder, o que você faria? Você tem a canetada suprema aí. Você pode mudar qualquer coisa agora, assim, ó. O que você ia mudar? A primeira coisa, o que você ia mudar? O pior é que a primeira coisa que eu ia mudar, se fosse, eu vou te falar, é na educação. Na educação. Porque eu penso que a gente tem que investir muito na educação infantil. Da primeira infância. Segundo aspecto, valorização dos bairros. Acho que os bairros tinham que ser mais olhados. E aí, numa questão mais ampla, entendeu? É na saúde, na educação, na segurança, mas olhar bairro a bairro. Porque quando você olha no todo, você acaba que o centro é meio que todo mundo, seja lá, sei lá, o pronto-socorro está no centro, vamos supor. As escolas... Então, assim, E era um dos meus projetos para 2020, que era o fortalecimento dos bairros. Então, você criar, por exemplo, eventos nos bairros de economia criativa, né? Que aí valorizar, tem músico aqui, vamos fazer uma vez por mês num bairro, ou então cada 2 meses, sabe? Mas esse fortalecimento dos bairros, eu acho que faz muita falta aqui na nossa cidade. As pessoas não olham para esse lado. E aí, quando você leva mais próximo dela, seja lá a saúde, seja a capacitação, por exemplo, porque, por exemplo, eu tenho o ICOL, que dá capacitação. E o que a gente percebe? Quem mais procura ICOL é a classe C. Para a classe D e E, por exemplo, você tem que ir lá perto dele. Ele tem muito mais dificuldade de vir até você. Então, eu acho que se fosse a caneta hoje, talvez seriam esses 2 pontos que eu atacaria. A educação infantil, primeira infância, e a questão do fortalecimento dos bairros. Projeto de fortalecimento dos bairros, que aí é integrado, tá? Integrado é segurança, é saúde, é educação, é a economia. Transporte. Né? Exatamente. Muito boa resposta. Mais uma que não falou de saúde, né? Dá uma resposta diferente. É porque o pessoal tá falando bastante da saúde, né? Então, quando alguém vem com uma resposta diferente, é interessante escutar. Porque a questão, se você olhar a saúde não centralizada, eu acho que você tem uma chance de melhorar ela. Porque o grande problema é que tudo está centralizado num único lugar. Por exemplo, vamos lá, o pronto-socorro. Uhum. Então, quando você está centralizado, você vai ter um público maior, você vai ter mais dificuldade, né? E se você descentraliza...
Tipo assim, vamos imaginar um cenário aí. Vamos criar 4 prefeituras, subprefeituras de Franca. Aí você pega, por exemplo, Aeroporto, Leporace, Tipo, Vila Tchau... norte, sul, leste e oeste da cidade. Leste e oeste. Dividimos a cidade em 4. Isso. E vamos criar nesses núcleos uma condição de ter a saúde lá, de ter a questão da economia, você entendeu? Fortalecimento. Eu acredito que a gente solucionaria, em partes, a questão da saúde. Até porque é muito fácil a gente falar, precisa melhorar a saúde, mas a competência do que nós carecemos hoje é mais estadual do que municipal. Então, não adianta a gente falar que o prefeito tem que melhorar se o problema não está sendo municipal. Ótimo. Também tem Principalmente esse na parte lado. de liberação de vagas, da cirurgia. Essa é uma briga constante. E é claro, que seja quem for que esteja na prefeitura, fosse eu, sempre o prefeito paga o tudo pato. prefeito, né? Isso. Realmente. E é por falta de conhecimento das pessoas, né? Falta da educação. Um país que não investe em educação, em formação, em cidadania, realmente você vê que tem toda essa desinformação, e hoje com redes sociais, com fake news, a desinformação ainda vem aumentando, né? Aí tá piorando, né? A gente Piorando tá conseguindo muito. estragar uma coisa tão boa que é a Muito. internet. O pessoal tá conseguindo estragar. Inclusive, o Dialetou e o Politicou foi criado para isso, para passar informação para as pessoas. Parabéns pelo programa. Acho que nós precisamos de esse tipo de formato voltado para a política, aproveitando aqui, além de parabenizá-los, que vocês deem continuidade, não só em época de eleição, mas principalmente até fora das eleições, para tentar trazer essa consciência para o cidadão do quanto a política impacta a vida deles, o quanto ele precisa da política para ele não se envolver. Mas Então, já era pra gente ter começado antes, o Lineker ficou muito tempo tentando me Lineker. convencer. Que eu tive essa ideia, né, do Politicou, porque a gente tem um podcast que chama Dialetou. Aí eu criei o nome Politicou, entendeu? Pra falar de política. E aí eu falava assim, mas quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar? Eu precisava de alguém com entendimento sobre isso, né? Aí eu encontrei a Bendita aqui, deu super certo. Super certo. Não, eu espero que continue, porque a Marcela vem fazendo esse papel já há tempos, né? De tempos em tempos, depois dá uma paradinha. Mas a gente precisa realmente dessa continuidade. A gente precisa trazer essa consciência. Que tem hora que a gente tem que focar na vida da gente também. Não, Correria. eu concordo. Agora é mamãe, né? Quando Tempo agora ficou escasso. Quando ele começou a me chamar, eu falei, nossa, não dá, grávida, de gêmeos a barriga pesa muito cedo, aí a barriga não ia permitir. Imagina eu aqui, eu tenho que ficar aqui assim. Ia nem chegar a voz no microfone direito. Ô, Flávia, mas você gostou de bater esse papo com a gente aqui? Eu gostei demais. Estou muito feliz. Estou dando parabéns e espero que vocês continuem. E quando precisar, estou à disposição para o que vocês quiserem. Isso aí. Aliás, Missão vamos cumprida. aproveitar para agradecer. Agradecer ao Daniel Bassi pela moção de aplausos feita ao Politicou na semana passada. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada a todos os vereadores que aprovaram a moção. Sejam sempre bem-vindos. O Politicou está aberto a todos vocês sempre, para que vocês possam passar os seus trabalhos e levar transparência para a população, né? É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Eu chorei, velho. Eu fiquei muito feliz com esse momento. Porque sentar aqui e trocar uma ideia e bater um papo é o mais fácil. Entendeu? Organizar, a pessoa ter que vir, cumprir a agenda e tudo mais, a Marcela chamar. Esse é o mais difícil. Muito entendeu? mais. Muito então, isso aqui é gostoso demais, a gente conversar, falar das coisas, dos problemas, né? Contar um pouco da história. Até chegar aqui é que é o problema, né? É isso. Organizar tudo, editar, tem um trabalho de muita gente por É trás, verdade. né? Porque a política é o seu trabalho hoje. Né? Você tem uma construção, é o seu trabalho. Aqui, o podcast é o trabalho do Lineker, entendeu? É o meu trabalho. Então, ter que conseguir colocar todo mundo no mesmo dia, no mesmo horário. O estúdio está livre para isso também, porque o estúdio trabalha com outros podcasts. Essa é a parte mais difícil, mas a gente está conseguindo aí.
Parabéns pra nós. Parabéns. Missão Parabéns cumprida mesmo. hoje, Missão Marcelo? cumprida. Missão cumprida? É isso aí. Obrigado, viu, Flávia? pela Nossa, eu que participação. agradeço mais uma vez de estar aqui, de poder bater esse papo, de poder trocar ideias e, como eu disse, né, da gente trazer para o cidadão, trazer para a população esclarecimento da política e dos candidatos. Então, é uma questão muito importante que vocês podem estar sempre batendo nessa questão de conheça os seus candidatos, votem, pensem em quem você vai votar, tragam isso, gente, para que a gente mude realmente a nossa política. E aí a gente vai estar mudando a nossa sociedade. É isso aí. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí, né? E quem vai assistir depois. Um beijão, tamo junto, valeu, até mais. Até mais. Tchau!